Ameriçar um jato de passageiros no oceano, longe da Terra, é algo que raríssimos pilotos já tentaram. Teríamos que enfrentar ondas enormes, longos resgates, possíveis tubarões e água muito fria. Então, mesmo com uma ameriçagem bem-sucedido, a sobrevivência não seria garantida. Mas isso realmente aconteceu algumas vezes na história, e uma dessas ocasiões ocorreu na primavera de 1970 com a obscura Companhia de Fretamento dos Estados Unidos no exterior. National Airways, conhecida como ONA, era especializada em carga militar, contratos, fretamentos e arrendamento úmido, aluguel de aeronave, tripulação, manutenção e seguro para outras companhias aéreas. Em 1970, operavam uma frota de Douglas DC, 8 DC, 9 e vários Lockheed Electra. No ano anterior, a ONA recebeu proposta de arrendamento aluguel de aeronave, tripulação, manutenção e seguro da ALM, Antillian Airlines, que na época era uma subsidiária da holandesa KLM e a Companhia Aérea de Bandeira das Antilhas Holandesas. A ALM operava uma malha aérea conectando várias ilhas controladas pelos holandeses no Caribe, incluindo Aruba, Curaçao e Saint Martin. Mas eles também estavam buscando expandir, adicionando um voo direto entre Saint Martin e Nova York, utilizando uma aeronave arrendada da ONA. Saint Martin é uma pequena ilha caribenha, localizada a cerca de 270 quilômetros a leste de Porto Rico, que se destaca por ser dividida quase igualmente entre a França e os Países Baixos. A ilha é atendida pelo Aeroporto Internacional Princess Juliana, localizado no lado holandês da ilha. Talvez você já conheça esse aeroporto por vídeos virais de pessoas tentando resistir ao jato dos aviões na Praia de Marro, o que não é algo que eu recomendo. Hoje, o Aeroporto Princesa Juliana recebe aviões tão grandes quanto o Boeing 747. Em 1970, o aeroporto era bem menos desenvolvido. A pista tinha só 5.249 pés de comprimento, com água nas duas extremidades. Era curta demais para os DC-8 da ONA, mas o diretor executivo convenceu a ALM de que os voos para Nova York poderiam ser feitos com um DC-9, de 2 motores. Agora, usando um DC-9, essa rota era tecnicamente possível, mas também bastante difícil na prática. Veja, enquanto um DC-9 podia pousar facilmente na pista curta de Saint Martin, a maioria dos modelos não tinha alcance suficiente para voar sem escalas entre lá e Nova York, a menos que estivessem muito leves. A única variante do DC-9 na frota da ONA que podia fazer essa viagem sem escalas com uma quantidade razoável de passageiros era o único DC-9 33 da empresa, que tinha alcance extra suficiente para atender aos requisitos legais. Então, dito e feito, ONA e ALM decidiram começar o serviço com essa aeronave sob um contrato de arrendamento úmido, aluguel de aeronave, tripulação, manutenção e seguro. A ONA fornecia aeronave e tripulação de voo. A ALM, tripulação de cabine e venda de passagens. Mas houve vários problemas com esse arranjo desde o início. Um dos principais problemas era que uma aeronave bimotora não podia voar legalmente em linha reta entre Nova York e Saint Martin. Por quê? As regras de operações estendidas com aeronaves bimotoras, ou ETOPS, que temos hoje, ainda não existiam. Em 1970, aeronaves bimotoras precisavam ficar a até 1 hora de voo de um aeroporto adequado caso perdessem um motor. Nessa rota, havia um trecho curto, em que o aeroporto mais próximo estava a pouco mais de 1 hora de distância. Assim, a FAA decidiu inicialmente não aprovar os voos propostos. Isso foi um grande problema para a ONA e a Antillian Airlines, pois já haviam começado a divulgar o serviço. A FAA sugeriu que os voos passassem pelas Bahamas para ficarem mais perto da Terra, mas isso também prolongaria a viagem, exigindo paradas para reabastecimento. E se fizessem isso, a ONA perderia dinheiro nesses voos, e eles já estavam tendo prejuízo no geral. Estava fora de cogitação para eles, mas poucos dias antes dos voos começarem, a McDonnell, Douglas salvou a ONA ao publicar um novo procedimento de descida monomotor que estendia o alcance de 1 hora, só o bastante para cobrir a lacuna na rota proposta. Isso significava que a FAA finalmente aprovou esses voos sem escalas, mas isso não resolveu todos os problemas.
O DC-933 só conseguia fazer essa viagem sem escalas, se as condições fossem perfeitas. Então, se houvesse qualquer atraso na rota devido ao tempo ou ao tráfego, o contrato previa que os voos poderiam parar para reabastecer na ilha de Bermudas. Então, o plano passou a ser voar de Nova York, geralmente em direção a Bermudas, e antes de cruzar a ilha, os pilotos avaliariam se poderiam alcançar Saint Martin com a margem de combustível exigida. E se pudessem, então poderiam simplesmente seguir direto para o destino, sem a parada para reabastecimento. Isso era um pouco complicado, mas, por algum milagre, a rota de Nova York para Saint Martin começou conforme programado em janeiro de 1970, mas não demorou muito para que a FAA ameaçasse suspender os voos novamente. Desta vez, devido a uma disputa sobre os assentos na cabine do DC-9 nos primeiros voos transoceânicos, navegadores eram contratados para calcular o curso da aeronave fora do alcance dos auxílios de navegação baseados em solo. Mas em 1970, esses profissionais estavam rapidamente se tornando obsoletos. Mas a ONA ainda tinha um contrato com o Sindicato dos Navegadores, que durava até 1971, e sob esse contrato, qualquer voo que saísse do alcance dos auxílios de navegação baseados em solo precisava ter um navegador a bordo, e um trecho muito curto dessa rota atendia a esses critérios. Então a ONA era obrigada a fornecer um navegador qualificado. Agora, a ONA já havia providenciado para que os pilotos atravessassem esse pequeno trecho usando o novo equipamento de navegação de longo alcance, ou LORAN-C. Na verdade, não havia nada para esse navegador fazer, mas ele ainda precisava estar lá. O DC-9 foi projetado para ter só 2 tripulantes na cabine, não 3. O navegador precisava ficar no assento extra desconfortável durante as 3 horas e meia de voo de ida e volta, saindo de Saint Martin. Logo após o início do serviço, a FAA enviou um inspetor para acompanhar um voo em uma verificação operacional de rotina. Como não havia assento extra, os pilotos pediram ao inspetor que sentasse na cabine de passageiros, o que obviamente não era aceitável para a FAA, já que o objetivo era monitorar os procedimentos utilizados pela tripulação de voo. A FAA ameaçou suspender os voos imediatamente. Isso levou a ONA a fechar acordo com o Sindicato dos Navegadores, permitindo que inspetores da FAA ocupassem o assento extra na cabine quando necessário. Parece quase cômico agora, mas causou problemas reais para a ONA. E como veremos, esse não foi o último problema deles com a FAA nessa rota. Já estava claro que a ONA estava por um fio com a FAA por vários motivos. E mais um motivo foi acrescentado em abril de 1970, quando um voo para Saint Martin pousou com menos combustível do que o mínimo exigido, enquanto um inspetor da FAA estava a bordo. E para entender por que isso é tão significativo para essa história, precisamos falar sobre como o combustível exigido normalmente era calculado. Todo voo precisava decolar com combustível para taxiar, voar até o destino, fazer uma aproximação perdida e seguir até o aeroporto alternativo mais distante. Depois, esperar 30 minutos a 1.500 pés. Isso é chamado de reserva final, pousando com uma reserva extra de 10% do combustível da rota, o chamado combustível de contingência. A ideia era que os voos chegassem ao destino com pelo menos 30 minutos de espera e combustível para o aeroporto alternativo nos tanques. Se, durante a rota, a tripulação calculasse que provavelmente pousaria com menos combustível do que isso, então deveria considerar alternar para um aeroporto alternativo de forma preventiva, a menos que um pouso bem-sucedido no destino pudesse ser praticamente garantido. No incidente de abril de 1970, um voo pousou em Saint Martin com só 3.400 libras de combustível, bem abaixo da reserva final e do necessário para o aeroporto alternativo. Inspetores investigaram o planejamento do voo, levando a FAA a impor novos requisitos mínimos de combustível para o serviço da ONA de Nova York a Saint Martin. Em seu boletim, a FAA estipulou que o combustível esperado na chegada para esses voos não deve ser inferior a 7.000 libras. E esse boletim que eles criaram foi então distribuído a todo o pessoal da ONA
em 1º de maio de 1970, apenas um dia antes dos eventos desta história. No dia 2 de maio, uma tripulação da ONA chegou ao aeroporto JFK de Nova York para operar o voo para St. Martin. O comandante, de 37 anos, tinha 12.000 horas de voo, sendo 1.700 no DC. 9 e um histórico pessoal agitado. Ele e o CEO da ONA eram antigos camaradas da Força Aérea. Em 1967, o CEO convidou o comandante para chefiar os pilotos da frota DC, 9 da ONA, e ele aceitou. Ele se definia como um aviador tradicional, que evitava o piloto automático por considerar que isso o deixaria preguiçoso. Ele também era conhecido pelo rigor com os trainees, do qual muito se orgulhava, que ele repetidamente andava por aí, referindo-se a si mesmo como um assassino de rosto angelical. 4 meses após ser nomeado piloto-chefe do DC-9, ele levou policiais em treinamento para um voo, enquanto a aeronave estava em treinamento. Na mesma época, um cadete, avaliado negativamente pelo comandante, o acusou de deixar uma garota aleatória sentar no assento do copiloto durante um voo. Como resultado dessas acusações, ele foi forçado a renunciar ao cargo de piloto-chefe, embora continuasse trabalhando como instrutor. Depois, ele treinaria o aluno que seria o copiloto do voo, que em breve abordaremos. E o comandante sentiu, durante o treinamento, que as habilidades desse copiloto eram fracas demais para passar em um voo de avaliação, mas ele ainda assim enviou o copiloto para outro instrutor para uma segunda opinião, e esse instrutor acabou aprovando-o. Mas ONA ainda assim decidiu demiti-lo de qualquer forma. O copiloto então recorreu, alegando que seu período probatório havia terminado com a aprovação no voo de cheque. Portanto, ele não estava sujeito à demissão discricionária. E isso realmente funcionou, o que fez com que ele fosse reintegrado novamente. É preciso dizer, porém, que esse copiloto não era uma pessoa muito confiante. No momento deste voo, ele tinha cerca de 3.500 horas totais, incluindo 600 no DC-9, mas ele saiu do seu treinamento tão abalado que chegou a pedir para passar um tempo como observador antes de começar os voos regulares na linha, o que não é algo que eu já tenha ouvido falar antes. Agora, por algum motivo, a companhia aérea realmente concedeu esse pedido. No fim de abril, ele soube que seria copiloto no voo de 2 de maio para St. Martin. O copiloto contestou isso, argumentando que nunca havia voado internacionalmente antes, não tinha sido treinado nos procedimentos de St. Martin e não tinha experiência com o sistema de navegação LORAN-C. Mas também é possível que ele só não quisesse voar com o comandante, que antes fora muito rigoroso com ele. Mesmo com os protestos, ele apareceu no aeroporto JFK naquela manhã com o comandante e o navegador. O navegador era experiente, mas não tinha treinamento específico no DC-9. Como mencionei, ele não tinha funções formais neste voo, apenas a obrigação contratual de estar presente. Além dos 3 tripulantes de voo, havia 3 comissários, um chefe de cabine e uma comissária na frente e um comissário atrás. E todos os 3 comissários de bordo eram funcionários da ALM, das Ilhas de Aruba e Curaçao. E todos os 3 haviam passado por treinamento sobre as diferenças nos equipamentos de emergência entre os DC-9 da ONA e da ALM. Mas naquela época não havia treinamento de gerenciamento de recursos de tripulação para comunicação entre tripulação de voo e comissários de bordo. Então eles não tinham praticado os procedimentos da ONA, procedimentos de coordenação de emergência. O que vale a pena lembrar. De qualquer forma, além dos 6 tripulantes, 57 passageiros embarcaram, somando 63 pessoas a bordo. E enquanto os passageiros embarcavam, a tripulação de voo começou a calcular o combustível que precisariam para realizar esse voo. O comandante havia acabado de pegar aquele novo boletim de requisitos de combustível em sua caixa de correio mais cedo naquela manhã, e o leu pouco antes do voo, além do novo mínimo de combustível de chegada da FAA, de 7.000 libras. O boletim também incorporava os resultados de um estudo de consumo de combustível da Douglas, que impôs um aumento adicional de 10% no consumo de combustível calculado em rota. Esse aumento veio do fato de que a ONA equipou seus DC-9
com assistência de decolagem a jato, ou foguetes J-2 para aumentar os pesos de carga permitidos ao transportar carga de aeroportos quentes e elevados. Os suportes para esses foguetes causavam arrasto extra, resultando em até 10% a mais de consumo de combustível do que as tabelas de consumo da Douglas previam. Como a aeronave do acidente era um DC-933CF, que significa cargueiro conversível, possuía suporte para foguetes J-2 instalados. Agora, levando essa penalidade em consideração, o comandante chegou ao valor de 21 mil libras de combustível para o taxiamento, decolagem, voo até Saint-Martin e o pouso. Depois, ele acrescentou 2.100 libras pelos 10% de combustível contínuo e mais 2.100 libras para alternar ao alternado em St. Thomas, além de 2.200 libras como reserva final, somando 6.400 libras de combustível reservado. Ele arredondou o valor para 7.000 e somou ao combustível da viagem, totalizando 28.000 libras necessárias. Como o peso de decolagem não era problema, ele pediu aos abastecedores para encherem totalmente os tanques, totalizando 28.900 libras de combustível. Na minha opinião, essa era uma quantidade adequada para levar, e é improvável que a maioria dos pilotos decidisse levar muito mais do que isso, a menos que esperassem encontrar atrasos ou tempo bastante ruim no destino. Neste caso, os pilotos receberam um boletim meteorológico aeronáutico regular, o AirMet, descrevendo pancadas de chuva e trovoadas isoladas, localmente numerosas, com teto de nuvens abaixo de 1.000 pés e visibilidade inferior a 2 milhas, em áreas localizadas em Porto Rico, nas Ilhas Virgens e nas ilhas de Sotavento do Norte, incluindo Saint Martin. Isso era apenas um pouco pior do que o clima típico da primavera no Caribe. Então, o comandante provavelmente não viu isso como um grande problema, especialmente porque as condições adversas deveriam ser bastante localizadas. Isso significava que, uma vez decidido e concluído o abastecimento, os pilotos simplesmente continuaram e finalizaram os preparativos pré-voo, planejando uma decolagem normal. O diário técnico estava livre de falhas, mas os pilotos notaram que o microfone da cabine para o sistema de alto-falante, o sistema de PA, não estava funcionando no momento. O sistema de PA não era um item obrigatório, então os pilotos apenas registraram isso no diário técnico e continuaram com a expectativa de que isso seria consertado posteriormente. Mas isso logo teria consequências bastante graves. Após embarcar passageiros e bagagens, a aeronave deixou o portão às 11h02. Operando como voo 980 da ALM Antillean Airlines, com o comandante atuando com o piloto em comando e o primeiro oficial com o piloto monitorando, eles taxiaram até a pista normalmente e logo realizaram uma decolagem padrão, subindo pelo ar fresco da primavera sobre a cidade de Nova York. O comandante considerou 29.000 pés de altitude e Mach 0,78 para a primeira metade do voo em seus cálculos de combustível. Depois, iniciou-se o cruzeiro de longo alcance para a segunda metade, que é apenas um ajuste que equilibra velocidade e consumo de combustível para alcançar o alcance ideal. Isso é importante, porque jatos são mais eficientes em grandes altitudes, consumindo menos combustível. O ganho de eficiência é tão grande que compensa amplamente o combustível extra necessário para chegar lá. É por isso que os pilotos de jato tentam subir o máximo possível, mesmo em voos relativamente curtos. De qualquer forma, enquanto o voo 980 agora seguia para sudeste sobre o Oceano Atlântico, os pilotos inicialmente seguiram o plano de voo, e nada de incomum foi observado. O consumo de combustível estava conforme os cálculos deles. No ponto de decisão perto das Bermudas, a tripulação optou por seguir direto para St. Martin sem reabastecer. Mas nas horas seguintes, as premissas do plano de voo logo começaram a variar um pouco. Tempestades estavam se formando ao longo da rota, e os pilotos, portanto, foram obrigados a fazer desvios meteorológicos enquanto seguiam para o sul, além de enfrentarem algumas turbulências leves. O comandante desceu do nível de voo 290 para 270 e reduziu a velocidade para Mach 0,74, buscando ar mais estável. Logo após, desceram ao nível de voo 250
e reduziram a velocidade para Mach 0,72. Além disso, numa tentativa de reduzir a turbulência, embora eu realmente não veja por que desacelerar abaixo da velocidade de penetração de turbulência teria sido útil. De qualquer forma, esses desvios fizeram com que o avião consumisse mais combustível do que o esperado e também atrasaram o horário estimado de chegada de 14 horas e 42 minutos para 15 horas. O comandante estimou que eles pousariam com 6.000 libras de combustível restantes, tendo consumido quase todo o combustível contínuo de 2.100 libras. Mas, claro, situações como essa são exatamente para o que serve esse combustível contínuo em rota. Logo após cruzar a interseção Guava, 211 milhas ao norte de Saint-Martin, o voo 980 fez contato com o Centro Regional de Controle de Tráfego Aéreo em San Juan, Porto Rico, que os autorizou a descer para 10.000 pés. Mas San Juan também informou que a última medição meteorológica do Aeroporto Internacional Princesa Juliana estava abaixo dos mínimos de aproximação. Veja, pois a pista do aeroporto terminava na água dos dois lados. Não havia lugar para instalar um sistema de pouso por instrumentos. E, na verdade, até hoje ainda não tem um. Hoje, aeronaves usam o GPS, mas em 1970 só havia um procedimento não preciso e difícil. Isso era baseado em um rádio-farol não direcional, ou NDB, localizado a 600 metros ao sul da cabeceira da pista 09. E o procedimento exigia que a tripulação se posicionasse primeiro sobre o NDB, em seguida, alinhe-se no rumo de 285 graus, antes de fazer uma reversão à esquerda para um rumo de 105 graus, em direção ao NDB, enquanto também desciam até a altitude mínima de 600 pés. Se a pista fosse vista antes do ponto de aproximação perdida, os pilotos teriam que se alinhar visualmente com ela, que estava um pouco à esquerda, indicando uma aproximação desalinhada da linha central. Por isso, a aproximação exigia base de nuvens de no mínimo 600 pés e ao menos 2 milhas de visibilidade. Quando o comandante do voo 980 ouviu que o tempo estava abaixo desses mínimos, ele concluiu que não poderia completar a aproximação e decidiu alternar o voo para San Juan para aguardar a melhora do tempo. Após estabilizar a aeronave rumo oeste, afastando-se de Saint Martin, ele chamou a Princess Juliana, torre, via rádio alta frequência para saber mais sobre a situação meteorológica e verificar o quão ruim ela realmente estava. Agora, a torre respondeu que Picoma, eles informaram antes a San Juan que as condições estavam abaixo do mínimo, mas agora melhoraram um pouco. Com um teto de nuvens fragmentado a 1.000 pés e visibilidade de 4 a 5 milhas em chuva contínua, foram necessárias várias tentativas para que a tripulação entender esse relatório da conexão HF instável e quase interrompida. Quando entenderam, o comandante concluiu que o tempo melhorava e que uma tentativa de pouso poderia ser feita. Então ele mudou para o controle de San Juan e solicitou uma autorização de retorno para Saint Martin, que também foi concedida. Agora, aqui, quero fazer uma pausa e falar um pouco sobre tomada de decisão estratégica. O comandante precisou considerar vários fatores, como o consumo de combustível acima do esperado. Eles já estavam voando há minutos para longe de Saint Martin, gastando ainda mais combustível, e que a torre de Princess Juliana ainda estava reportando chuva contínua. Por outro lado, a previsão citava só áreas localizadas de baixa visibilidade, então ele provavelmente teria sentido que as chances de um pouso bem-sucedido eram bastante altas se a tempestade já estivesse se afastando do aeródromo. Então a questão seria se era seguro voar de volta para São Martinho, potencialmente, realizar uma aproximação perdida, e depois disso, voar para o alternado designado, que ficava em São Tomás, nas Ilhas Virgens Americanas. Naquele momento, restavam só 5.800 libras de combustível, enquanto ir para São Tomás exigia cerca de 2.100. O comandante sabia que, idealmente, deveria pousar no destino com pelo menos 4.003 libras restantes, suficiente para a alternativa e reserva final. Se ele previsse pousar com menos do que isso, deveria considerar seriamente alternar imediatamente, em vez de tentar pousar no destino. Lembra daquele voo em abril que pousou em Saint Martin, com menos do combustível mínimo,
levando à investigação do FAA? Bem, acontece que o comandante desse voo era o mesmo comandante que havia voado naquela ocasião também. E, para piorar, nem o primeiro oficial inexperiente e pouco assertivo, nem o navegador tinham condições de questionar suas decisões, considerando a enorme diferença de experiência e senioridade. E também porque o navegador nem estava na cabine de comando nesse momento. Então, talvez não seja uma grande surpresa que o comandante tenha decidido que conseguiria pousar e, mais importante ainda, que ninguém questionou a decisão dele. O comandante estimou que, se a aproximação desse certo, pousariam às 15h05, com 4.400 libras de combustível, pouco acima do mínimo legal. Mas essa previsão considerava que eles teriam a rota mais direta até o ponto de aproximação. Na verdade, o voo 980 recebeu vetores de espera por causa de tráfego na área. A maioria desses vetores foi voada a apenas 2.500 pés, levando hasta um consumo de 800 libras a mais de combustível do que o previsto pelo comandante. Na verdade, o voo só recebeu a autorização de aproximação às 15h15, 10 minutos depois do horário em que o comandante havia calculado que deveriam estar no solo. Neste momento, uma alternativa imediata para St. Thomas deveria ter sido tomada, pois ficou claro que pousariam com combustível abaixo do mínimo para a alternativa. Em uma situação como essa, você só deve se comprometer com o seu destino, se o tempo claramente permitir o pouso. E se tentassem essa aproximação, mas não conseguissem pousar direito, só teriam combustível para chegar a St. Thomas, e nenhum piloto quer se colocar nesse tipo de situação. Na verdade, só de pensar nisso, já me arrepia o braço. Mas esse comandante ainda continuou, e o motivo provavelmente foi aquela clássica aflição que chamamos de gueterite. Veja, do ponto de vista do comandante, as condições superavam os mínimos e o pouso era provável. Nesse caso, eles chegariam ao destino e todos ficariam felizes. Claro, se precisassem fazer uma aproximação perdida e alternar, seria desconfortável, mas isso provavelmente não ocorreria. Se ele pousasse no destino, seria mais simples e economizaria muito combustível. É exatamente assim que o Guedderites te pega e te engana, levando você para um túnel de más decisões. Hoje, pilotos aprendem a evitar isso com técnicas de gerenciamento de ameaças e erros, antecipando ameaças como aumento no consumo de combustível e definindo pontos claros de decisão, como níveis mínimos de combustível para alternar e um número máximo de aproximações acordado. Isso é algo sobre o qual eu e meu amigo Ben conversamos bastante no nosso podcast Capitão Falando, que eu espero que você já tenha conferido. Se não, tem um link para ele aqui em cima. Agora, outro fator realmente importante é o papel do piloto monitorando aqui, que deve sempre agir como a voz da razão, removendo do comandante a ideia de preciso chegar lá a qualquer custo. Mas o copiloto, neste caso, não parece ter dito muita coisa, e não houve uma análise real de ameaças feita por nenhum deles. Também é importante dizer que os pilotos não sabiam que o informe meteorológico do aeroporto Princess Juliana não refletia as condições reais. Lá fora, aproximando-se, o informe meteorológico mais recente indicava uma base de nuvens fragmentadas a 1.000 pés, com visibilidade de 2 a 3 milhas. Mas essa medição foi feita em referência às colinas a leste do aeroporto, enquanto essa aproximação era feita pelo oeste, porque não havia referências ao sudoeste do aeroporto. Apenas os controladores de tráfego aéreo sobre a água aberta não conseguiam julgar com precisão a visibilidade naquela direção. Mas pessoas que estavam naquela área no momento dessa aproximação informaram que uma pancada de chuva estava parada perto do final da aproximação da pista 09 e a visibilidade local naquela área possivelmente era tão baixa quanto meia a um quarto de milha náutica. Ainda sem saber desse fato, o piloto logo sobrevoou o NDB e começou a seguir para fora enquanto descia para 600 pés. Segundo-se o procedimento, configuraram a aeronave, selecionaram flaps 25, baixaram o trem de pouso e reduziram a velocidade para 140 nós. O comandante, então, executou a curva de aproximação em direção geral à pista. Mas quando eles saíram da chuva e avistaram o aeroporto, ele percebeu que haviam ultrapassado a linha central e que a pista agora estava muito longe à esquerda para alinhar visualmente.
Naquele momento, restavam cerca de 3.800 libras de combustível, tecnicamente suficiente para uma aproximação perdida, e voar para St. Thomas com um pouco de combustível sobrando. Mas em vez de tomar a decisão de alternar, a tripulação de voo agora nem sequer discutiu essa possibilidade. O comandante acreditou que conseguiria a aproximação se tivesse mantido a pista à vista na curva de base. Então ele decidiu manter 600 pés na mesma configuração e fazer uma curva fechada à esquerda, a noroeste da pista. A ideia era que, ficando próximo, ele poderia manter contato visual com a pista. Mas, obviamente, isso não era o que o procedimento de aproximação dizia que ele deveria fazer. Tecnicamente, ele tinha autorização para fazer isso porque o controlador de tráfego aéreo havia concedido permissão para realizar quaisquer manobras que ele considerasse necessárias. Mas, para deixar registrado, definitivamente não seríamos autorizados a fazer isso hoje em dia. Primeiro, porque não foi uma manobra informada e planejada previamente, e também pela baixa chance de sucesso. De qualquer forma, o comandante então executou aquela manobra de órbita apertada, mas ainda assim não conseguiu manter seu avião fora da chuva na cabeceira da aproximação. Assim, ele perdeu o aeroporto de vista novamente, e pela segunda vez seguida, ele saiu tarde demais da curva, com a pista muito longe à esquerda. Hoje em dia, a maioria das companhias aéreas nem permite que façamos 3 aproximações ao mesmo aeroporto, a menos que a terceira aproximação seja praticamente garantida de ser bem-sucedida. Mas essa regra só foi implementada por causa de histórias como esta. O comandante decidiu tentar uma terceira aproximação, mas desta vez, o plano dele era fazer o circuito com os flaps totalmente estendidos a apenas 130 nós, tentando manter o raio de curva mais apertado. Voar em uma segunda curva à esquerda, em nível, com configuração total de pouso, causaria alto consumo de combustível pelo grande arrasto. Mas isso nunca foi realmente discutido. O copiloto foi praticamente um passageiro nesse momento, sem registro do que o navegador pensava. Então, o comandante simplesmente executou sua curva sem qualquer protesto dos demais membros da tripulação. Desta vez, ele conseguiu manter a pista à vista durante toda a manobra. Mas, ao fazer a curva tão perto da cabeceira, não havia distância suficiente para descer com segurança e estabilizado de 600 pés até a pista. O comandante tentou no início, mas logo desistiu ao notar que a descida íngreme aumentaria na velocidade, tornando provável ultrapassar a pista ao pousar. Então, ele finalmente executou uma aproximação perdida, após ter feito 3 tentativas de pouso fracassadas em apenas 11 minutos. Os cálculos mostraram que eles deveriam ter cerca de 2.200 libras de combustível restantes neste ponto, o que estava apenas um pouco acima das 2.100 teoricamente necessárias para chegar a St. Thomas. Mas esse valor considerava a tripulação subindo ao máximo possível, usando as configurações de potência ideais, e qualquer variável inesperada poderia fazer com que o consumo real de combustível fosse muito maior. Esse é justamente o motivo para não termos ido tão longe. Agora, eles estavam em emergência total de combustível, mas isso nunca foi oficializado. Após abandonar a terceira aproximação, o comandante pediu alternativa à Torre de Juliana, que autorizou o voo direto para St. Thomas a 4.000 pés. Pouco depois, às 15h31, o voo 980 foi transferido para o Centro de Controle de San Juan, onde avisaram que logo receberiam uma altitude maior. Enquanto isso, os pilotos notaram que os indicadores de combustível marcavam de forma irregular, variando entre 850 e mais de 2.000 libras. Agora, essas leituras estranhas poderiam ter sido causadas por condensação nas sondas de quantidade de combustível, além do movimento de agitação do pouco combustível que restava nos tanques. Mesmo assim, o comandante tinha certeza de que restavam pelo menos 2.000 libras nos tanques, o que, como os cálculos mostraram depois, estava correto. Os cálculos do copiloto também confirmaram isso. O problema era que isso ainda não seria suficiente, a menos que eles conseguissem subir o máximo possível, o mais rápido possível. Pouco antes das 15h33, o controlador de San Juan perguntou ao voo 980 a altitude desejada, e o comandante respondeu: qualquer uma, quanto mais alto, melhor.
Cerca de 1 minuto depois, o controlador autorizou a subida para 12.000 pés e o comandante imediatamente cumpriu. Curiosamente, ele usou uma potência menor do que o recomendado, tentando economizar combustível. Mas isso é o oposto do correto nessa situação. Veja, você precisa de tanto empuxo quanto possível, porque o combustível economizado, ao atingir uma altitude maior, mais rapidamente, é maior do que o combustível economizado ao usar configurações baixas de potência dos motores. O que é, claro, algo que ele, como instrutor, deveria saber muito bem. Mas é provável que ele já estivesse começando a entrar um pouco em pânico. Também vale ressaltar que os pilotos estariam totalmente dentro do seu direito de declarar uma emergência de combustível aqui. Na verdade, eles já estavam nessa situação antes, ao perceberem que iriam infringir a reserva final. Naquela época, os critérios para declarar emergência de combustível não eram tão claros quanto hoje. Basicamente, isso ficava a critério do comandante. De qualquer forma, depois que o comandante iniciou a subida, o copiloto perguntou a San Juan a que distância eles estavam de St. Thomas, ao que o controlador respondeu que eles estavam a 92 milhas a sudeste do aeroporto. O comandante logo percebeu que St. Croix, outra ilha virgem ao sul de St. Thomas, estava mais próxima. Então ele chamou os controladores e pediu a distância até lá. O controlador de San Juan respondeu que estavam a 70 milhas a nordeste de St. Croix. O tempo estava encoberto a 2.000 pés, com 15 milhas de visibilidade, levando-o comandante a mudar o curso para a ilha. Ele pediu ao copiloto a carta de aproximação para St. Croix, mas como estavam arquivadas errado no livreto GP100, não conseguiu achá-las. Nessa altura, o copiloto inexperiente provavelmente já estava em um estado de incapacitação sutil. Então a reação dele diante dessa situação, que só piorava, foi basicamente congelar. Isso significava que o comandante teve que chamá-lo várias vezes para conseguir qualquer reação. Isso levou o comandante a assumir mais as comunicações pelo rádio, até que ele basicamente estava fazendo tudo sozinho, pilotando a aeronave, falando com o controle de tráfego aéreo e tentando traçar estratégias. Com a tripulação de hoje, o treinamento de gerenciamento de recursos ensina como evitar a distribuição desigual de tarefas. Mas lembre-se, esses caras ainda não tinham esse tipo de treinamento. Neste ponto, mesmo com a tarefa bem distribuída, isso não faria muita diferença. Devido à subida ineficiente do comandante, eles gastaram combustível demais e St. Thomas e St. Croix ficaram fora de alcance. E, na verdade, o único aeroporto que ainda estava dentro do alcance era o próprio Saint-Martin, onde eles já tinham falhado em pousar 3 vezes. Para seu horror, ao subir além de 7.000 pés, viram que restavam só 550 libras de combustível. Segundos depois, as luzes amarelas de baixa pressão de combustível acenderam, avisando a tripulação que os motores estavam prestes a parar por falta de combustível. E foi nesse momento que eles perceberam que, a menos que algum milagre acontecesse, eles ficariam sem combustível em algum lugar sobre o tempestuoso Mar do Caribe. Agora, ao perceberem essa realidade, o piloto chamou o chefe de cabine ao cockpit e avisou que estavam com pouco combustível e talvez precisassem pousar na água. Mas o uso da palavra talvez, pelo comandante, levou o chefe de cabine a acreditar que o aviso era apenas uma precaução e que receberiam um novo comunicado caso o pouso forçado realmente se tornasse necessário. Por isso, o treinamento moderno de CRM inclui técnicas de coordenação e comunicação entre pilotos e tripulação de cabine, porque você realmente não quer que esse tipo de mal-entendido aconteça. Como resultado, o chefe de cabine informou aos passageiros que se preparassem para um possível pouso na água, mas não sabia se ou quanto tempo teriam até isso acontecer. Sem essa informação, o chefe de cabine tomou uma decisão sábia de que o passo mais importante deveria ser tomado primeiro, que era colocar todos os passageiros em seus coletes salva-vidas. Então, a tripulação rapidamente começou as demonstrações do uso dos coletes salva-vidas, mas o processo de colocar os coletes salva-vidas se mostrou muito mais complicado do que eles esperavam. Muitos passageiros tiveram dificuldade para retirar os coletes salva-vidas dos compartimentos sob os assentos. Alguns não conseguiam abrir as embalagens plásticas e outros ficaram confusos ao apertar as tiras da cintura.
Havia também 2 tipos diferentes de coletes salva-vidas a bordo, que exigiam procedimentos de colocação ligeiramente diferentes. E isso, claramente, não ajudou. Para piorar, alguns passageiros acharam improvável um pouso na água, pois os preparativos foram vistos apenas como precaução. Então eles não tomaram nenhuma atitude. Alguns até deixaram seus assentos e andaram pela cabine, tirando fotos em vez de se prepararem. O navegador tentou ajudar o chefe de cabine a reposicionar o bote salva-vidas dianteiro, mas por ser muito pesado, precisaram da ajuda de um passageiro para tirá-lo do armário dedicado. Lá no cockpit, o comandante agora enfrentava uma decisão tática ainda mais difícil. Um pouso de emergência no oceano exige muito cuidado. A abordagem mais sensata é identificar a direção das ondas e pousar paralelo à crista. Assim evita-se bater de frente com uma onda, o que poderia fazer a aeronave se partir. Em qualquer amaragem, o ideal é tocar o solo com a menor velocidade possível, tanto para frente quanto verticalmente. Mas se eles subissem o máximo possível antes do combustível acabar e depois planassem sem motores na tentativa de se aproximar da Terra, eles teriam que planar pelas nuvens densas, confiando só nos pequenos instrumentos de emergência. E para piorar, teriam só alguns segundos para identificar a direção das ondas sob as nuvens, manobrar e reduzir a velocidade da aeronave para pousar, tudo sem potência dos motores. Na mente do comandante, isso seria quase impossível. Então, ele decidiu interromper a subida e imediatamente descer em direção à água. Assim, ele teria mais tempo para avaliar e reduzir a velocidade antes do combustível acabar. E vale dizer aqui que ter empuxo disponível dos motores também é um pré-requisito nas listas de verificação modernas de amaragem. Então, o comandante provavelmente estava certo em fazer isso naquele momento. Às 15h38, o comandante pediu para descer ao controlador de San Juan e foi autorizado na hora. Depois, ele ligou para a torre de Saint Martin para obter as últimas informações meteorológicas por precaução, mas foi informado que a visibilidade estava entre 2 e 3 milhas, e piorando mais do que nas tentativas de pouso fracassadas. Então, até descartando Saint Martin, ele voltou para a frequência de San Juan e informou ao controlador que estava descendo até a água e que talvez precisasse fazer um pouso forçado no mar. O supervisor do centro reagiu imediatamente a isso, notificando a guarda costeira, que começou a despachar navios e helicópteros para responder à emergência que estava se desenvolvendo. O controlador de San Juan sugeriu novamente que voltassem para Saint Martin, que ainda estava teoricamente ao alcance. Mas, devido ao mau tempo lá, o comandante rejeitou essa ideia. Com poucos minutos de combustível, o voo 980 atravessou as nuvens a cerca de 500 pés acima da água, e o que os pilotos viram foi provavelmente aterrorizante. O mar sob eles era bem diferente do Caribe, mostrado em propagandas de viagem. Em vez disso, estava escuro e revolto, com enormes ondas espumantes vindo de todas as direções. Ninguém havia ameriçado um jato de passageiros naquelas condições, e praticamente ninguém fez isso depois. Mas agora, essa tripulação de voo não tinha outra escolha a não ser tentar. Com os motores funcionando praticamente sem combustível, o comandante começou a baixar a aeronave em direção às ondas a partir de 500 pés, descendo cuidadosamente em incrementos de 100 pés. A cada 100 pés, ele nivelava o avião para ajustar a percepção de profundidade e reduzia a velocidade só o necessário para acionar o próximo flap. Ele queria pousar com flaps totalmente estendidos, porque isso permitiria voar o mais devagar possível sem estolar, o que deveria minimizar os danos e ferimentos. O comandante fechou a válvula de saída da cabine traseira para evitar a entrada de água. Isso fazia parte do checklist de amaragem, embora eles acabassem não avançando muito além desse ponto no checklist. Agora, ao perceber que não sabia quanto tempo restava no ar, o navegador retornou ao cockpit e perguntou ao comandante, que só disse que avisaria se fosse preciso, pelo menos alguns segundos antes do impacto. Enquanto o copiloto desligava os packs de ar-condicionado, o comandante então colocou os flaps em total, e o avião desacelerou rapidamente de 140 para apenas 90 nós, o que estava muito próximo da sua velocidade de stall. E enquanto fazia isso, às 15h, 47 minutos e 40 segundos, ele chamou o controle San Juan
e disse 9,80. Entendido? Vamos ameriçar. E essa seria a última transmissão da aeronave. Momentos depois, também desapareceu do radar ao descer para apenas 20 pés acima da água. O comandante acionou o interruptor de emergência para manter os instrumentos alimentados pelo barramento de emergência, após ambos os motores falharem. Nesse momento, ele também tentou alertar a tripulação de cabine para se preparar para o impacto. Mas lembre-se de que o sistema de alto-falantes estava inoperante. Sim, percebendo isso, ele então piscou a luz de apertar os cintos de segurança 3 vezes seguidas, o que ele acreditava que seria interpretado como um sinal de emergência. Mas os comissários de bordo da ALM não tinham essa concepção, e mesmo que tivessem, ninguém na cabine se lembrava de ter visto ou ouvido as luzes piscando ou qualquer som de campainha. Agora, a ordem exata desses eventos não é exatamente conhecida. Se o comandante acionou o aviso de cintos após ligar a energia de emergência, as luzes não acenderiam mesmo assim. De qualquer forma, o resultado disso foi que ninguém na cabine entendeu que o impacto era iminente, e apenas alguns instantes depois, o primeiro dos motores apagou, seguido rapidamente pelo segundo. O comandante gritou para o navegador se preparar através da porta aberta da cabine, e esse foi o primeiro e único aviso que qualquer pessoa na cabine receberia sobre o impacto iminente. Agora, o navegador avisou o chefe de cabine e o comissário para sentarem, mas não houve tempo de prender os cintos. O comissário não teve tempo de voltar para uma cadeira e acabou sentando no bote salva-vidas desinflado na galley. Em vez disso, mais atrás na cabine, um passageiro gritou que eles estavam prestes a cair, alertando a comissária de bordo, que estava ajudando alguns passageiros idosos com seus coletes salva-vidas. E em vez de sentar, ela imediatamente começou a se mover para trás pelo avião, empurrando as pessoas para baixo em seus assentos numa tentativa desesperada de preparar a cabine. Mas, infelizmente, ela não conseguiu passar da fileira 4. No cockpit, o comandante agora mirou na parte de trás de uma onda para suavizar o impacto e então gritou para o copiloto se preparar. Um instante depois, o voo 980 se chocou contra a superfície do Mar do Caribe com uma força tremenda, estimada entre 8 e 12 Gs. O DC-9 desacelerou tão rápido que teria parado em uma distância inferior ao seu próprio comprimento. Num instante, os pilotos ficaram submersos, nariz para baixo e inclinados quase 45 graus à esquerda. Por um momento, parecia que viajavam pela água como um submarino. O comandante nivelou as asas instintivamente e funcionou, pois os comandos de voo operam tanto na água quanto no ar. É tudo dinâmica dos fluidos. Quando as asas nivelaram, o cockpit emergiu e o DC-9 flutuou, arfando e rolando no mar agitado, quase inteiro. Mas lá na cabine de passageiros, os danos foram severos. Várias pessoas estavam em pé no momento do acidente, incluindo a comissária de bordo, Margarete Abraão, que provavelmente foi lançada para a morte, enquanto, de forma altruísta, corria para salvar os outros passageiros. A maioria, ou todos aqueles que estavam em pé durante o impacto, provavelmente morreram instantaneamente, mas vários passageiros sentados também sofreram ferimentos graves ou até fatais depois que seus assentos foram arrancados do chão e lançados violentamente para frente. 7 passageiros também estavam fora de seus assentos por falhas do DC-9. Fivelas antigas de cinto de segurança, do tipo tecido para metal, usavam mecanismo de garra para evitar que soltassem. O número exato de mortos no impacto imediato é desconhecido, mas para aqueles que haviam sobrevivido, esse sofrimento estava longe de terminar. O voo 980 flutuava no mar, a 56 quilômetros da terra mais próxima, com socorristas a mais de 90 minutos de distância. E o DC-9 logo começou a afundar. Assim que o avião parou, a água começou a entrar por todos os buracos e rachaduras. Os comissários sobreviventes e o navegador tentaram lançar o bote salva-vidas imediatamente, mas a copa, onde o bote estava, logo se encheu de água, com equipamentos espalhados e até um passageiro lançado para a frente da cabine. Em meio a esse caos, alguém puxou acidentalmente o cordão de inflação do bote, fazendo com que ele inflasse dentro da copa, isolando os outros tripulantes da cabine.
Um passageiro abriu a saída de emergência sobre a asa traseira direita, e as pessoas começaram a evacuar para a asa, só para descobrir que as ondas estavam batendo sobre ela, e a única opção era pular na água gelada. O comandante ficou preso na cabine por causa do bote inflável no galley, saiu pela janela esquerda e nadou até a asa esquerda. De alguma forma, conseguiu subir e abrir uma saída sobre a asa pelo lado de fora, ajudando 2 passageiros a escapar. Dessa forma, na porta dianteira direita de passageiros, o bote inflável empurrou o navegador para fora da porta, lançando-o ao mar, onde ele logo encontrou o escorregador não inflado flutuando. Então ele simplesmente inflou esse em vez disso. Passageiros que viram isso nadaram até lá e se agarraram às laterais, usando-o como bote improvisado. O copiloto ficou inicialmente preso entre o bote inflado e a parede da copa, mas então ele conseguiu escapar e logo pulou na água em direção ao escorregador inflado. Só então percebeu que havia esquecido de colocar seu próprio colete salva-vidas. Então, ele subiu no topo do escorregador e começou a comandar aquela embarcação para ajudar todos os passageiros que estavam reunidos ali. Quando o último passageiro saiu do avião, o DC-9 agora estava afundando muito rapidamente, e a água dentro já havia coberto completamente a parte superior das portas de saída. Momentos depois, os sobreviventes assistiram enquanto o avião lentamente arfava para frente e, finalmente, deslizou de nariz para baixo sob as ondas, para nunca mais ser visto. Passageiros e tripulação do voo 980 da ALM flutuavam sozinhos no oceano, cercados por destroços do avião, carga, óleo e outros resíduos. Ondas de 3 a 4 metros de altura os jogavam de um lado para o outro, sob um céu escuro e encoberto, com cortinas de chuva caindo. Então, ao sair da tempestade, uma forma grande e barulhenta apareceu. Não era um navio, mas um Boeing 727 da Pan Am, desviado para buscar o avião desaparecido. A tripulação do 727 avistou os destroços e sobreviventes, transmitindo por rádio para San Juan as coordenadas, que foram repassadas às embarcações e aeronaves já a caminho. Um hidroavião da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e um short Skyvan de uma escola de aviação em San Juan chegaram ao local logo depois, e ambas as tripulações tentaram lançar botes salva-vidas para os sobreviventes, mas infelizmente eles foram levados pelo vento para muito longe, a favor do vento, caindo a mais de 30 metros das pessoas na água. Agora, o comandante e o navegador nadaram até os botes, mas não conseguiram trazê-los de volta para os outros sobreviventes, deixando-os isolados. Os passageiros e a tripulação resistiram por 90 minutos aterrorizantes, até que um helicóptero Sea King da Marinha dos Estados Unidos da América finalmente chegou e começou a retirar as pessoas da água. A equipe da Marinha acabou resgatando nada menos que 26 pessoas, incluindo o de comandante. Tudo isso sem ter nenhum nadador de resgate treinado a bordo, o que é simplesmente incrível. Um helicóptero da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América chegou em seguida e tentou resgatar pessoas com um cesto, mas o guincho quebrou após salvar apenas 4, incluindo o do navegador e o comissário. E então, a equipe do helicóptero tentou resgatar as pessoas diretamente da água, puxando-as manualmente para os patins. Foram forçados a desistir e voltar à base porque as ondas eram mais altas que o helicóptero, tornando o resgate perigoso demais. Outro helicóptero da Guarda Costeira resgatou mais 7 pessoas, seu limite de transporte. Ainda restavam 3 pessoas no escorregador de escape, incluindo o primeiro oficial enquanto anoitecia. Por volta das 18, H-2 helicópteros dos fuzileiros navais dos Estados Unidos da América chegaram. Um resgatou um passageiro morto e partiu em seguida. O segundo ficou só o tempo necessário para resgatar os 3 últimos sobreviventes antes de retornar rapidamente a San Juan, pousando com apenas 5 minutos de combustível, segundo relatos. Ao todo, o esforço heróico de resgate retirou 40 sobreviventes da água, mas infelizmente, um total de 23 pessoas foram perdidas no mar, incluindo 22 passageiros. E a comissária de bordo, Margarete Abraão, que foi reconhecida postumamente pelo governo holandês por sua bravura. Das 23 vítimas, apenas uma foi encontrada. O restante provavelmente afundou junto com o avião, que afundou a uma profundidade de mais de 5.000 pés
e nunca foi localizado ou recuperado. O Gabinete de Investigação e Análise para a Segurança da Aviação Civil reconstruiu o voo com depoimentos dos sobreviventes. Eles decidiram não tentar recuperar as caixas pretas, o que teria sido muito difícil com a tecnologia que tinham disponível na época. Com base nesses relatos e outras evidências, os investigadores concluíram que a provável causa do acidente foi tentar pousos mal-sucedidos em Saint Martin, até faltar combustível para um aeroporto alternativo. As condições meteorológicas em Saint Martin, que estavam piores do que as relatadas à tripulação, foram apontadas como um fator contribuinte. O NTSB afirmou que mais pessoas poderiam ter sobrevivido ao acidente com melhor coordenação entre as tripulações antes do pouso na água. Como resultado desse acidente, novas regras foram introduzidas para garantir que nenhuma aeronave comercial pudesse decolar com um sistema de comunicação pública inoperante, a menos que meios alternativos de comunicação estivessem claramente estabelecidos. A Administração Federal de Aviação também exigiu trocar cintos de tecido por modelos modernos, com fivela de metal. A principal lição dessa história é sempre planejar para o pior cenário, especialmente no caso de combustível. Manter nossas mentes à frente da aeronave, com decisões cautelosas e coordenação da tripulação. No acidente, o comandante tomou decisões com base em suposições otimistas, sendo frustrado repetidamente pela realidade. O treinamento moderno nos ajuda a evitar que caiamos nesse tipo de pensamento estreito, como o de um avestruz. Naquela época, o comandante contava apenas com sua experiência e habilidades de manche e leme, que até lhe renderam elogios no relatório do NTSB. Embora sua decisão de julgamento ruim ainda tenha lhe custado a licença, e ele faleceu em 2024 sem nunca mais pilotar outro avião como piloto. Sabia que havia crianças atrás, mas não as vi após o pouso de emergência na água. Como soube das duas crianças? Viu elas embarcando? Sim. Sim. Acho que o pai deles foi com eles. Assista a este vídeo, que acho que você vai gostar, e considere apoiar minha equipe para ver meu próximo vídeo. Talvez até hoje, fui um dos primeiros a acessar patreon.com/Mentor Pilot. Meu nome é Peter Hornfeld e você está assistindo ao Mentor Pilot. Tenha um dia absolutamente fantástico e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!